Ao reconhecer logo no começo da Segunda Guerra que o SBD Douglas Dauntless estava se tornando obsoleto, o fabricante começou a trabalhar em seu substituto, o XSB-2D Destroyer. Durante a fase de desenvolvimento, a Marinha mudou suas exigências e o projeto foi cancelado. A fábrica voltou a mexer no projeto e, da noite para o dia, criou os esboços do XBT-2D, que começou a ser produzido com a denominação AD-1 Skyraider. O novo avião fez seu voo inaugural no dia 18 de março de 1945, 2 semanas antes do previsto. Era o bombardeiro embarcado mais poderoso que existia. Com motor potente, 3 suportes na fuselagem e 6 suportes em cada asa, ele podia levar diversos tipos de armamentos como foguetes, minas, torpedos, bombas e napalm. Na verdade, ele podia levar mais armamentos do que o famoso Boeing B-17 Fortaleza Voadora. O Skyraider foi usado em combate durante a Guerra da Coreia e depois, com o advento da Guerra do Vietnã, o A-1 voltou a ser utilizado. O Skyraider serviu às Forças Armadas durante todo o conflito e também serviu à Força Aérea Vietnamita. O A-1 era especialmente eficaz dando apoio aéreo ao combate, principalmente no resgate de pilotos acidentados. Conhecido como Sandy, o A-1 sempre era muito bem-vindo pelos pilotos em dificuldades. O Skyraider realizava missões de ataque e também dava apoio aos soldados em terra. Ele foi usado em operações contra as posições ocupadas pelos Vietcongues no Vietnã do Sul, no Camboja e no Laos. Esse avião, mais conhecido pela identificação Sandy, era um elemento fundamental no resgate de tripulações acidentadas. Ele atuava ao lado de helicópteros no resgate. O A-1 usava seu grande poder de fogo contra o inimigo, enquanto a Força Aérea Americana com o Sikorsky HH-3 ou Jolly Green recolhia os soldados, levando-os a um local seguro. Mesmo sendo aeronaves movidas a hélices, os Skyraider A-1H da 70ª Força Tarefa conseguiram a incrível façanha de derrubar 2 MiG-17. A Marinha usou o Skyraider até abril de 1968 e completou mais de 100 mil operações no Vietnã. O excedente da frota foi entregue à nova Força Aérea do Vietnã do Sul. A Força Aérea Americana continuou usando o Skyraider em operações de resgate por muitos anos. Quando finalmente chegou a hora de aposentar o A-1, devido ao seu bom desempenho, foram necessários 3 modelos diferentes para substituir a antiga aeronave. O A-3D Sky Warrior cumpria as funções de bombardeiro e era a maior e mais pesada aeronave em operação nos porta-aviões da época. O Grumman Tracker fazia o combate aos submarinos e o Douglas A-4 Skyhawk atendia às missões de ataque. Glorificados como uma milícia pessoal de Deus. They would have been on a spiritual path. E acusados como servidores do demônio. Blasphemy, sodomy, and devil worship. O objetivo da sociedade mais secreta da história é revelado na primeira parte de O Código Templário. Na próxima terça, Decifrando o Passado. Somente por The History Channel. Elas são bonitas, inteligentes, ousadas e louras. A detetive Samantha Spade procura pessoas desaparecidas na cidade de Nova York. A promotora Annabeth Chase impõe a lei em Indianápolis. A detetive Lily Rush resolve casos arquivados há anos na cidade de Filadélfia. Samantha, Annabeth e Lily. 3 boas razões para assistir ao Prime Time da Warner Channel. 60 milhões de pessoas no mundo a praticam. That is the first jet of the blood that we put on the voodoo. That is important, like food to voodoo. Para alguns, é uma religião curativa.
Para outros, uma prática de rituais e sacrifícios. Descubra os segredos do voodoo, somente por The History Channel. Podemos falar mais alto, mas será que precisa? Ter um plano de mídia sem TV paga é não ouvir o mercado. Anuncie em TV paga e alcançará um seletivo grupo que já representa 14% dos brasileiros e 27% do poder de compra. TV paga. Como soa essa ideia? You'll see a racing bike you can ride legally on the street. We'll see two of the most innovative motorcycle designs in history. Join me as we take a look at some of the most outrageous, aggressive, and extreme motorcycles ever created. Em 1347, um assassino estava solto na Europa. Arrasou quarteirões inteiros, causando sofrimento entre nobres e camponeses, sem distinção. Esta seria a maior devastação que o homem conheceu. Você irá abandonar todas as esperanças. Segunda, dia 27 de fevereiro. O engenheiro-chefe da fábrica Douglas Aircraft, Edward Heinemann, em 1951, era um dos projetistas de aviões de combate mais experientes do mundo. Ele projetou inúmeros aviões de combate, entre eles o da família AZO Boston Havoc, o A-26 Invader e o incomparável A-1 Sky Raider. Com a chegada da tecnologia dos jatos, a Marinha percebeu que o novo bombardeiro precisaria manter a maior parte das habilidades do antigo Sky Raider e incorporar as velocidades associadas aos novos motores a jato. Os projetistas da época estavam propondo máquinas cada vez maiores e muito mais complexas, e, portanto, muito mais caras para o cliente e para o fabricante. Em dezembro de 1951, Heinemann havia conseguido criar uma nova abordagem para o projeto, sem descuidar de nenhum elemento, e usando estruturas e sistemas novos e simplificados, incorporando mais de uma função em cada peça. A Marinha Americana pediu para ele aplicar esse princípio no projeto de uma nova aeronave de combate para realizar missões específicas em velocidade máxima de 795 km por hora e sem pesar mais que 13.608 quilos. Heinemann trabalhou ininterruptamente por 14 dias. O princípio básico, segundo ele, era conseguir o melhor motor a jato possível, colocar uma asa embaixo dele e uma sela para o jockey na parte de cima. Todo o resto seria dispensado. Em um projeto paralelo, a Lockheed e o famoso Kelly Johnson acabaram usando uma teoria parecida, o conceito minimalista, para a criação do incrível F-104 Starfighter, usado em missões de interceptação. Heinemann nunca pensou em usar turbopropulsores e desde o começo quis que o novo bombardeiro fosse menor do que os caças da época. E os resultados foram tão bons que era difícil de acreditar. Heinemann fez a checagem do peso e descobriu que o total não era de 13.680 quilos, mas sim de 5.440 quilos. Ainda sem acreditar na façanha, o Bureau Americano de Aeronáutica pediu para Heinemann dobrar a carga de bombas e aumentar em 185 quilômetros o raio de combate, achando que assim o projeto iria malograr. Heinemann informou que o novo peso seria de 6.486 quilos. Embora os membros mais experientes do Bureau tivessem declarado que o novo avião não poderia ser construído, a fábrica recebeu a ordem, no dia 21 de junho de 1952, para fazer o protótipo XA-4D-1
que foi seguido pela produção de 9 aeronaves A4D1, cada uma delas pesando 3.690 quilos, quando vazias, e com o peso bruto de 6.800 quilos. A maior parte do projeto se concentrava no motor. A escolha foi o 565 da Wright, a versão americana de um motor leve, mas muito potente e eficaz, o inglês Armstrong Siddeley Sapphire. Usando o conceito minimalista, Heinemann descobriu que a redução do peso bruto da aeronave permitia que ela fosse menor e gastasse menos combustível. A questão do peso era uma preocupação constante. A ausência do compartimento de armas representava 230 quilos a menos. O projeto das asas com componentes bastante avançados, inclusive os novíssimos flaps no bordo de ataque, permitiu que o avião fosse tão pequeno que não precisava de articulações. Isso acabou representando 113 quilos a menos. O revestimento das asas era feito com uma peça única, de ponta a ponta, e o conjunto das asas também formava o tanque de combustível. Como a Marinha não fazia questão de alta velocidade, Heinemann dispensou o dispositivo de pós-combustão e fez uso da corrente alternada, que possibilitou a incorporação de cabos mais finos. Também foi feito um novo assento ejetor e todos os elementos eletrônicos ficaram conjugados numa caixa pressurizada com nitrogênio seco e com um único conector de múltiplas saídas. O peso mais baixo conseguido no projeto não prejudicou em nada o conceito original e, na verdade, aperfeiçoou bastante o desempenho e a capacidade do pequeno avião. O XA4D1 começou a ser produzido em fevereiro de 1954. O piloto de testes da fábrica Bob Run fez um voo muito bem sucedido no dia 22 de junho. O novo avião tinha um desempenho impressionante, com mais precisão e mais facilidade de controle do que qualquer caça da Marinha americana. A visibilidade também era muito melhor. O único problema era o ruído aerodinâmico na cauda. Para resolver o problema temporariamente, Heinemann modificou o leme de direção, usando um revestimento contínuo no meio e nervuras nas laterais. Essa solução seria substituída por uma estrutura definitiva mais tarde, mas como ninguém teve tempo, até hoje o A4D tem um leme de direção com revestimento contínuo. O A4D1 iniciou suas missões de combate a bordo de um porta-aviões em outubro de 1956. Logo depois veio o A4D2, dotado de abastecimento por pressão num único bocal e sonda de reabastecimento em voo, além de outras mudanças. Heinemann também havia projetado uma série aerodinâmica de bombas e tanques externos, usados em muitas aeronaves da Marinha, além de uma ideia totalmente nova, o Bud Pack. O Bud Pack incluía um tubo aerodinâmico de abastecimento na cabine, uma sonda e um paraquedas de frenagem, além do sistema hidráulico de controle acionado por uma turbina dianteira. Os Skyhawks foram os primeiros aviões especialmente equipados para abastecer uns aos outros. O modelo seguinte, de 1959, foi o primeiro com capacidade de operar em qualquer clima, daí a sua designação A4D2N, na qual N significa noite. No dia 12 de julho de 1961, o primeiro A4D5 deu início à segunda geração de Skyhawks, contando com a eficiência do motor Pratt & Whitney 552, que contava com 2 turbinas e capacidade ampliada. O consumo de combustível foi reduzido em média em 27% e a fuselagem tinha 5 compartimentos de carga em vez de 3, e a carga máxima de armamentos subiu para 3.720 quilos.
A partir de 1962, a carga de armamentos aumentou mais uma vez, chegando a 4.152 quilos, que era aproximadamente o peso do avião vazio. Com os aperfeiçoamentos que foram feitos até 1966, os Skyhawks em operação conseguiam mostrar um desempenho extraordinário e eram muito apreciados pelos pilotos. Nessa época, no entanto, a fábrica achou que o A4 já estava chegando ao fim da linha. Heinemann saiu da fábrica Douglas e foi para General Dynamics, e a Marinha Americana estabeleceu as especificações para o substituto do Skyhawk, o que levou ao projeto do LTV A7 Corsair II. A Douglas Aircraft fechou sua unidade de produção militar e concentrou suas instalações em Long Beach, onde já haviam sido produzidos aviões para a Força Aérea. Pouca gente percebeu que a família Skyhawk não tinha chegado sequer à metade de sua trajetória. As exigências para os novos aviões, divulgadas no final de 1963, praticamente fariam dobrar a capacidade do Skyhawk. Para acelerar a entrega e reduzir os custos, todos os modelos deveriam se basear em aviões já existentes, minimizando os riscos da Marinha e os testes com protótipos, com a utilização de tecnologias conhecidas. No dia 11 de fevereiro de 1964, a Volt superou concorrentes fortes e ficou com um contrato para desenvolver o subsônico A7 Corsair II. Criado a partir do supersônico F-8, foi a primeira vez que um projeto supersônico foi adotado numa aeronave subsônica. O A7 fez seu primeiro voo no dia 27 de setembro de 1965, 4 semanas antes do previsto. Foi adotado pela Força Aérea e pela Marinha e acabou deixando sua marca indelével na história da aviação militar americana. O gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração. No próximo sábado, em Maravilhas Tecnológicas, somente por The History Channel. Foi a zombaria da aviação, mas se transformou no assassino mais letal da Segunda Guerra Mundial. In many cases saved my life, but I think the wooden wonder, it's been used before, but I think the wooden wonder really sums it up. It was. O ataque do mosquito. Esta noite, somente por The History Channel. This more or less struck out of the blue, and nobody had seen anything like this. The History Channel apresenta, em estreia mundial, um especial sobre o maior desastre biológico da humanidade. Think about the impact of losing 15 million people. Você vai abandonar todas as esperanças. Em fevereiro, somente por The History Channel. The Maya were the greatest pyramid builders of the ancient world. The Egyptians built fewer than 100. The Maya built thousands. Our quest will take us deep into the mountains and jungles of Central America. Hold on to your hats, it's going to be one wild ride. Ready for the plunge? Ready for the plunge, baby. 20 anos de incógnitas e segredos encobertos pelo governo. Essentially, the message you get in these documents is that the U.S. retrieved alien technology through more than one crash, including Roswell, that the extraterrestrial presence is real and here on Earth. Na próxima quarta, tudo o que há por trás dos documentos secretos. Majestic 12, Escondendo OVNIs, somente por The History Channel. I know that some people are repelled by the idea of animal sacrifice. We kill animals the same way that we would kill them normally, to just butcher them for ordinary consumption. We are not tasting the blood. It's the voodoo spirit.
The blood is for the spirit. No próximo domingo, rituais, espíritos e crenças de um culto escondido há anos por trás dos segredos do voodoo, somente por The History Channel. Em 1965, o TA-4E, com 2 lugares e motor 552-8A, deu início a um novo subgrupo dos Skyhawks, quase todos com comando duplo de voo. O modelo final do TA-4E foi chamado de TA-4F e foi produzido ao mesmo tempo que o A-4F, o primeiro dos famosos Camel Skyhawks, com novos elementos de aviônica dentro de uma carenagem dorsal. Em 1969 começou a produção do avião de maior sucesso entre os Skyhawks mais recentes, modelo que continuaria em uso por muitos anos nos Estados Unidos. O TAU era um avião avançado para uso em treinamento e no Vietnã mostrou-se uma excelente aeronave para realizar missões de controle aéreo avançado. Em 1974, a equipe de exibição da Marinha, os Blue Angels, passou a usar o Skyhawk A4 no lugar do McDonnell F4 Phantom. A princípio, essa decisão foi tomada por questões econômicas, mas a aeronave foi usada durante 13 anos após a última encomenda da Marinha à fábrica. O A4 deixava a desejar em velocidade na comparação com o F4, mas compensava isso com a precisão das manobras. Os Skyhawks finalmente foram substituídos em 1987, dando lugar aos FA-18 Hornets. Em 1979, a produção dos Skyhawks finalmente foi encerrada em Long Beach, 22 anos depois da previsão inicial, com um total de 2.405 aviões de combate produzidos e 555 aviões com 2 lugares. Mas o trabalho com a imensa frota que ainda está em operação nunca chegou ao fim. Em 1980, o Corpo de Fuzileiros Navais apresentou uma nova versão, o OA-4M, um avião para controle aéreo avançado baseado no TA-4F. Não seria improvável a produção de novas versões para interferência eletrônica, além de modelos produzidos especialmente para exportação. O A4D1 original tinha capacidade de armamento de 1.815 quilos, o que na época era bom, principalmente porque esse número havia dobrado para atender às exigências da Marinha. As versões modernas têm capacidade para 1.587 quilos no eixo central, 1.020 quilos em cada compartimento interno da asa e 454 quilos nos compartimentos externos, perfazendo um total de 4.536 quilos. Tudo isso com uma envergadura menor que a do Sopwith Camel, usado na Primeira Guerra Mundial. Quando o pequeno avião de combate ainda estava em fase de projeto, os especialistas duvidaram que ele seria produzido. Ele não era exatamente o bombardeiro de grandes proporções e muita resistência que a Marinha Americana tinha em mente, e ele parecia pequeno demais para ser útil em combate. Mesmo assim, Heinemann conseguiu criar uma aeronave de aparência pequena, mas que era gigantesca em sua capacidade. Tanto é verdade que a Marinha Americana e o Corpo de Fuzileiros Navais compraram mais de 2.000 unidades em 5 versões diferentes. O preço médio correspondia a menos de 1/10 do valor do avião mais barato usado para a mesma função em 1981.
Comprovando sua capacidade, o Skyhawk continua sendo usado pelas Forças Armadas de alguns países, quase 50 anos depois de entrar em operação. Depois da Operação Tempestade no Deserto em 1991, os Skyhawks acabaram sendo vendidos para o Brasil. Os aviões foram entregues em 1998 e depois de muitos aperfeiçoamentos, acabaram entrando em operação na Marinha Brasileira no início do ano 2001. Durante todo o seu tempo de serviço como uma aeronave leve de combate, o A-4 mostrou-se capaz de operar a contento em qualquer circunstância que se pudesse imaginar. Ao mostrar sua capacidade por quase meio século, o A-4 Skyhawk não só demonstrou seu valor, mas também se tornou um dos melhores aviões militares já produzidos. Esta noite, a história dos inventos que têm melhorado o nosso futuro. Detetives investigam uma catástrofe militar, uma dor profunda para os britânicos. Um avião de madeira se transformou em uma arma mortal da Segunda Guerra Mundial. Voando no tempo. Voando no tempo, descobriremos os designs que resultaram nas aeronaves modernas. Com o decorrer dos anos, os protótipos passaram de aparelhos perigosos para maravilhas impressionantes. Tal evolução ganhou força nos anos de guerra e hoje o céu é o limite. Nos primórdios da aviação, os aviões pareciam barcos voadores e inúmeras vezes lagos, rios e baías serviram de pista de pouso. Mas, na Segunda Guerra Mundial, ficou evidente que estas pistas nem sempre estavam onde era necessário. A saída foi a criação de um mecanismo batizado de trem de aterrissagem. Apenas um hidroavião atravessou o período de guerra e sobressaiu em áreas onde os outros modelos não atuavam. Embora criado antes do início dos conflitos, ele se superou e hoje é um dos mais famosos aviões da Segunda Guerra Mundial. Voando no tempo. A aeronave em destaque esta semana é o PBY Catalina, da empresa Consolidated Aircraft. A exemplo dos grandes aviões das guerras mundiais, a criação do Catalina tem raízes nas aspirações dos grandes pioneiros da aviação.